Bom dia, quartos anos. Vamos dar início às atividades dessa semana. Atividade 7.1, tá? Então, nós temos aqui, num poliedro, podemos identificar 3 elementos importantes, que são as vértices, as faces e as arestas. Então, vamos lá. Vértice são os pontos aqui, ó. Isso aqui é uma vértice, esse aqui é uma vértice. Ou seja, é um ponto que liga ao outro. Então, o ponto é a vértice. A face são os lados da figura, tá? E a aresta são as linhas, ó, da figura. Essas são as arestas. E aí eu pergunto, ó, utilize as caixas do poliedro montada, que vocês montaram lá na sequência 2, e após compará-las com as representações do quadro abaixo, registre o número de vértices. Então, eu quero saber, vértice é os pontos, ó. Eu quero saber quantas vértices tem o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, o prisma de base hexagonal, o prisma de base triangular, a pirâmide de base quadrada, que é pirâmide de base triangular, tá? Pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal. Aí vocês vão responder aqui, ó, nessa linha, tá? Escreve lá, pirâmide de base pentagonal, tantas vértices, e assim sucessivamente. Na atividade 7.2, nós temos o prisma da base hexagonal, o prisma de base triangular, pirâmide, desculpa. A pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal. Só que aqui eu quero o número de faces. O que é face? Os lados da figura. Vai colocar aqui o nome da figura e quantas faces ela tem. Na 7.3, eu quero saber o número de arestas do cubo, do paralelepípedo, do prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Vai fazer a mesma coisa e responder aqui. Tantas arestas de tal, por exemplo, da pirâmide de base pentagonal. Tem, sei lá, 12 arestas. Aí você coloca aqui, pirâmide de base pentagonal, 12 arestas. E assim sucessivamente. Na 7.4, é para vocês responderem vértice, faces e arestas, tá? Dos seguintes poliedros: do cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Vai responder aqui, ó. Tá bom? Aqui vocês fazem assim. Por exemplo, o cubo. Aí você põe V, cubo. V, que significa vértice. Vamos supor 6. F, que significa faces. 8, sei lá. Arestas, que significa o A. 9. E assim sucessivamente. Atividade 7.5. Eduardo tem um conjunto de planificações. Analise, pinte da mesma cor aquelas que depois de montada irão formar o mesmo tipo de poliedro. Só que aqui vocês não vão pintar. Então vamos lá. Vocês vão contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu pus 9 planificações. E aí você vai imaginar isso aqui montado. Vamos supor que a planificação 3, que é essa daqui, tá bom? Ela tem o mesmo tipo dessa daqui, a 8. Um exemplo.
Então, aqui, ó, você vai responder, tá? A 3 e 8. Aí eu vou entender o que você quis me responder, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vamos supor essa aqui, ó. A 7 com a 9. Então, você vai escrever aqui 7 e 9. Aí eu vou entender que você pegou essa imagem e essa, tá? Essa planificação com essa planificação. Não esqueça. Irão formar o mesmo tipo de poliedro, ou seja, o mesmo tipo. Olha aqui os poliedros, tá bom? Próxima atividade é da professora Karen e do professor Sérgio. A ginástica possui elementos acrobáticos e equilíbrios indispensáveis para todas as modalidades que a ginástica possui, como, por exemplo, saltar e se equilibrar com aparelhos na ginástica rítmica, onde há o uso de aparelhos como a fita, o arco, as massas e a bola. Observe as imagens e responda as seguintes questões. E aí ela colocou aqui, ó, na escola, professor Augusto Bailô, ocorreu um evento de ginástica rítmica e para cada movimento correto registrado pelos juízes foi dado o valor de 50 pontos. Tá aqui. Vamos ver como o atleta se saiu ao final de cada movimento e somar os pontos dela. No movimento A, que é esse aqui, ó, ela teve somente 1/5 dos pontos. E nos movimentos B, C e D, somou apenas meio. Então, ou seja, se B, C e D só somou meio ponto é o que? A metade. Então, essa aqui somou 25, 25 e 25, porque a metade de 50 é 25. Somente no E, que é esse aqui, ela teve a pontuação inteira. Quantos pontos ela conseguiu somar ao final do campeonato? Tá? 250, 200, 135 ou 125? A próxima atividade é da professora Tatiane, que é de Arte e Linguagens Artísticas. O Van Gogh foi um pintor holandês considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos. Embora seu reconhecimento tenha se dado apenas depois de sua morte, o quadro A Noite Estrelada foi criado com elementos da memória de Van Gogh, sendo que a maioria de suas obras foi pintada com a observação de paisagens. Enquanto esteve no asilo, o artista holandês dedicou-se à pintura das paisagens que viu em Provence. Naquele período, o pintor rompeu com sua fase impressionista, apresentando um estilo bastante característico, em que predominam fortes tons primários como o amarelo, que tinha significados próprios para Van Gogh. Nessa imagem, a obra foi dividida em 9 partes iguais. Observe atentamente a obra e responda. Então, ela dividiu em 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, ela pegou um pedaço da obra. E aí, ela pergunta: qual fração representa a parte recortada do total da obra? Essa parte aqui, ó. 1/6, 1/9, 2/9 ou 3/6? Tá? Estas atividades são para o dia 11 de setembro. Dúvidas, entrem em contato com os professores. Bons estudos e até as próximas atividades. Tchau!